Veja que o profeta Isaías disse para o Ezequias usar uma coisa vegetal. Então nós fizemos a campanha da hortelã. O pastor Oscar aqui, acho que na época nem era pastor ainda, né, pastor? Nem era, né? Era membro só, estava na obra, não sei. Membro, né? Ele comeu aquela folhinha de hortelã na fé. Por isso que eu falo, tem que crer. O poder de Deus só funciona para quem crê. Para quem não crê não acontece nada. Ele foi fazer os novos exames. O médico falou para ele: o estômago do senhor está limpinho. A cor de rosa, está limpo, está novinho. Quem que faz isso? É o poder de Deus. Mas para aquele que crê. Agora, e para quem não crê? Não acontece nada. Quem não crê vai criticar. Quem não crê não vai concordar. Quem não crê vai falar que a gente usa essas coisas, é coisa de macumbaria, né? A pessoa que não acredita vai atacar nós, vai falar: isso é coisa de macumbeiro, isso aí é coisa de feitiçaria, é idolatria. Meu Jesus, então quer dizer que o profeta Eliseu era idólatra? Era macumbeiro? Ele usou sal. Quer dizer que o Senhor Jesus também era macumbeiro e idólatra? Porque ele usou água, usou barro. Os discípulos usavam óleo para ungir os enfermos. Está lá em Marcos 6, versículo 13. Então quer dizer que os discípulos eram idólatras também? Você vê como as pessoas, elas fazem um julgamento ruim das coisas de Deus muitas vezes? Então eu digo de novo, o Evangelho é sim o poder de Deus para fazer qualquer tipo de milagre, mas só funciona para aquele que crê. Quem não crê, fica chupando o dedo, vai no sofrimento, vai sofrer, né? Vai sofrer. Agora aquele que crê, experimenta a bênção de Deus. Vamos ler de novo o texto, por favor. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala isso, quer dizer, olha, não importa que tipo de pessoa é, mas como ele está falando ali, a salvação é para qualquer pessoa, judeu, gentio, grego, qualquer pessoa que aceitar Jesus, Deus aceita nos seus braços. Amém, pessoal? Muito bem, pega a sua Bíblia agora, por favor. Abra lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Já? Vamos ler o texto aí? Vamos ler a partir do versículo 21. Olha aí. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Vamos ler do comecinho de novo? Por favor, volta no 21 de novo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso... Fala comigo assim, o Senhor Jesus sofreu no meu lugar. Continua lendo aí. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha para cá, vamos por partes aí. Então presta atenção. O apóstolo Pedro aqui, ele revela uma coisa, que Cristo, ou seja, o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Cristo, tá? Cristo é a mesma coisa que Messias, tá bom? Pastor, mas qual que é o certo falar? Cristo ou Messias? Os dois está certo, porque Messias é uma palavra hebraica, tá? Da língua dos judeus. E Cristo é uma palavra grega, que vem dos gregos, e significa a mesma coisa. Então significa o ungido, aquele que Deus ungiu para libertar o seu povo, tá? Então Cristo significa o ungido, e Messias, mesma coisa, ungido, tá? Repito, só que em línguas diferentes, tá? Então Jesus Cristo, diz a Bíblia, ele sofreu em nosso lugar. Agora, por que é dito isso? Que ele sofreu em nosso lugar? O que você entende por isso? Sabe? Às vezes a pessoa ouve, mas não entende. Ou saber, ele sofreu no meu lugar. Olha só, imagina só. Vamos supor que você tenha que fazer alguma coisa no seu trabalho. E você não pode ir. Você se machucou, ou você chegou atrasado, ou está fazendo uma outra coisa. Aí você fala assim para o seu colega: dá para fazer aquele meu serviço no meu lugar? Aí ele fala: dá sim, vou lá fazer. Ele faz por você. Veja,
era você que devia fazer, mas você não pôde, então alguém fez no seu lugar. A Bíblia diz que Cristo, Ele fez o que no nosso lugar? Fez o que, gente? Leia de novo, se você não respondeu é porque não decorou, então vamos ler de novo, olha aí, 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo, o que? Sofreu, olha para cá, que sofreu é esse? Ah, meu filho, é muita coisa. Às vezes você leu a palavrinha sofreu, você não imagina o que ele sofreu. Então vamos lá, prenderam Jesus, lá no Jardim das Oliveiras, prenderam Jesus, levaram para ser julgado. No julgamento já começa a humilhação, ele foi humilhado. Colocaram, deram um pedaço de bambu, não era bambu, era um caniço na mão dele, como se fosse um cetro. Colocaram um manto nele, imitando um manto real. Deram tapas na cara dele, empurraram ele para lá e para cá, humilhação diante dos homens. Depois que pegaram Jesus, que ele foi condenado, levaram ele para apanhar no poste de açoitamento. Era um poste que prendia a pessoa com as costas para fora, né? O tronco está aqui, prendia a pessoa lá e vinha o verdugo, a pessoa que ia castigar. Ele pegava o chicote. Aquele chicote, ele tinha o cabo, tinha as tiras de couro e na pontinha de cada tira tinha pedacinhos de ferro. A hora que o verdugo não é nome, tá? É profissão, tá? É o cara que era pago para castigar as pessoas, né? O governo mandava, ele tinha que fazer. Ele pegava aquele chicote e dava. Tchá! Aquelas pontas de ferro, quando batia na carne, cortava, abria, chegava a arrancar pedaço, sangue escorria, espirrava. Tudo isso ele fez no nosso lugar. Era a gente que era para estar apanhando lá, cada um de nós. Nós não podíamos ir, a gente não ia aguentar. O Senhor foi por nós. Ele levou ali todas as chicotadas que um criminoso tinha que levar. Depois disso, tiraram ele do poste ferido, porque não foi uma chicotada só, foi um monte. Deram, talvez fossem 39 chicotadas ali, e apanhou, e apanhou, e apanhou. Imagina o sofrimento. Aquilo forma ferida. Aquela chicotada, imagina naquela época, né? Não conheciam muita coisa sobre asepsia, sobre limpeza, desinfecção, né? Imagina aquelas pontinhas de ferro, tudo enferrujada. Aquilo lá na carne, bate aquilo lá infecciona tudo. Feridas abertas nas costas. Aí tiraram o Senhor Jesus de lá. Iam levar ele lá para o Monte Calvário. Só que colocaram a cruz para ele carregar. E ele pegou aquele baita pedaço de madeira nas costas e foi carregando aquilo lá. Carregando, apanhando, apanhando e carregando. Até chegar no poste. Mas antes de chegar no poste não, até chegar no Monte Calvário. No Gólgota. Gólgota quer dizer caveira, tá? Porque o monte parecia assim uma caveira, por isso chama Monte Calvário ou caveira ou Gólgota. Antes de chegar lá, colocaram no Senhor Jesus uma coroa de espinhos. Aquela planta que tem espinho, né? Espinhões assim, ó. E cravaram na cabeça. Aquilo lá enfiou na pele, batia no osso do crânio, rasgava tudo. Mas encaixou porque o espinho entrou na carne, na pele, no couro cabeludo, rasgou e a coroa de espinho ficou. Imagina a ferideira que estava na cabeça dele, sangue escorrendo, dor, e o Senhor Jesus então carregando a cruz, com aquela coroa de espinhos, com a cruz nas costas, aquele peso medonho, e as costas ardendo, queimando, de tanto que havia apanhado com o chicote. Chegando lá no Monte Calvário, colocaram a cruz que ele estava carregando no chão, colocaram ele em cima da cruz, de costas para a cruz, né? Peito para fora e costas na cruz, e cravaram os cravos
Por isso que fala cravar. Cravar é de cravo, né? Pegou o cravo e colocou lá, cravar. É um pregão de ferro, assim, grandão. Não era preguinho, não, esse pequenininho dele. Era dessa grossura aqui, assim, ó. É coisa para sustentar o corpo da pessoa. Um em cada mão, aqui, aqui e nos pés, para prender na cruz. Cravaram o corpo do Senhor na cruz. Imagina a dor. Imagina a dor.